Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, estou aqui mais uma vez para mais uma aulinha de conhecimentos pedagógicos para você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial. Esse que é um assunto recorrente, aliás, são 3 assuntos recorrentes aí nos concursos públicos, ok? Então nós vamos trabalhar com esses 3 temas agora, tá certo? Como uma pessoa se desenvolve do ponto de vista desses 3 elementos, cognitivo, motor, psicossocial? Não necessariamente nesta ordem, né? Como as pessoas desenvolvem? Quando elas começam a se desenvolver? Quais as teorias envolvidas nesse processo? É isso que nós vamos ver agora e eu espero que você goste desta aula, porque esta aula é importante. Não que goste, não que somente goste, mas que aproveite bem esta aula que nós vamos dar hoje, ok? Então vamos lá. Quando que e como o ser humano se desenvolve? Desenvolvimento humano é um processo que vai desde o nascimento até o final da vida. Tá? Claro que ele começa numa baixa, numa crescente, chega a seu ápice e vai declinando no final da vida da pessoa. Tá? Então ela vai desde o nascimento até a morte. A cada momento da vida, todo ser humano está em um estado de evolução pessoal, constante de aprendizagem. Claro que esta teoria está relacionada às teorias mais crescentes, mais frequentes que nós vemos de evolução da aprendizagem. Tá? Então, a evolução da aprendizagem humana ela está ligada a teorias que, desde a década de 70 para cá, vem sendo desenvolvida e tem o seu ápice na década de 90. E nós utilizamos até hoje. Tá? Então, é o construtivismo do Piaget, socio-interacionismo do Vygotsky, né? E essas teorias elas falam exatamente disso. Por quê? Porque havia teorias anteriores que diziam que o ser humano aprendia ou não aprendia. Alguns aprendiam, outros não aprendiam, né? Então essa teoria, essa tese que eles sustentavam, foi derrubada quando vem o Piaget, o Vygotsky, e fala, não, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. O que vai determinar a aprendizagem são fatores que vão considerar tempo e indivíduos. Indivíduos que vão aprender de acordo com seus conhecimentos prévios, com seus conhecimentos pessoais. Então, o tempo de aprendizagem é diferente, mas todo mundo aprende. Até animal irracional aprende. Skinner já conseguia fazer esses testes com animais irracionais e percebia que eles aprendiam. Se você tiver um método apropriado, se você tiver um tempo, se você tiver determinadas situações de aprendizagem, todo mundo aprende, tá? Então, nesta concepção, o ser humano, ele aprende, ele começa a aprender, chega no ápice e vai declinando essa aprendizagem, mas ele vai aprendendo até o final da vida, ok? Bom, vamos lá. Mudanças físicas conduzem esse processo. Então, mudanças físicas conduzem esse processo. O ser humano vai aprendendo na medida em que ele vai crescendo. E na medida que ele vai crescendo, as suas perspectivas motoras também vão sendo desenvolvidas. Tá? Então, o que é isso? É isso que nós vamos ver agora. Então, mudanças físicas conduzem esse processo, visto que nossas habilidades cognitivas avançam e declinam em resposta ao crescimento do cérebro na infância e seu funcionamento reduzido na terceira idade. É o que nós acabamos de falar. Então, nós vamos crescendo, nosso cérebro também vai crescendo junto, tá? E esse desenvolvimento do corpo, o cérebro, vai dando as características de como essa aprendizagem vai se dar no decorrer da vida. Claro que ela começa, isso é importante que você saiba, começa, ápice e declínio, tá? Então é muito importante que nós saibamos isso, ok? Vamos lá. O desenvolvimento motor, que é o que nós vamos falar agora, então a primeira coisa que nós vamos falar é o desenvolvimento motor. Presta atenção, é um processo contínuo e demorado, pois as mudanças mais acentuadas ocorrem nos primeiros anos de vida. Então, as mudanças mais acentuadas, elas ocorrem no início. Depois elas continuam acontecendo, mas num ritmo bem vagaroso. Isso nós estamos falando de seres humanos normais e que não estimulam crescimentos em determinadas situações.
Estimular crescimento para a parte física, ela é importante, mas ela pode também trazer muitos problemas. Problemas motores no sentido de afetar a coluna, afetar joelhos, né? Não só o joelho, mas todas as articulações, tá? Então, todo esse processo envolve o que nós chamamos de desenvolvimento motor, mas é importante que você saiba que o desenvolvimento motor ele é mais acentuado, tá? Ele ocorre de maneira mais acentuada nos primeiros anos de vida, tá? Então, o desenvolvimento motor é o desenvolvimento das perspectivas axiais, que nós chamamos, né? E que vão ocorrer na perspectiva, daqui a pouco a gente fala sobre esse termo, né? Desenvolvimento axial, mas nós vamos falar exatamente de como ele se desenvolve a partir da idade mais nova, né? De quando a criança é mais nova, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. O período do nascimento aos 6 anos é considerado anos cruciais. Então, ó, de quanto mais a criança é nova, de qual? Nascimento aos 6 anos, tá? Considerado anos cruciais para o indivíduo. É nesse processo que ocorre durante toda a vida do ser humano, as experiências e habilidades básicas que acontecem principalmente na infância são fundamentais, tá? Então, quando nós temos o período maior, crítico de aprendizagem, é do nascimento, aqui ó, o período do nascimento aos 6 anos. Esses anos são cruciais. É nesse processo que vai se iniciar esse período de desenvolvimento e que a criança vai ter as suas experiências mais concretas para o crescimento motor, para o desenvolvimento motor. E isso vai perdurar durante toda a vida do indivíduo, tá? Então, mas os anos, a parte mais importante, a parte principal, crucial, começa do nascimento aos 6 anos de idade, tá? Então, vejam bem, tudo que nós falamos agora vem numa crescente, você tem que entender os conceitos. Você tem que gravar algumas coisas? Sim, mas você não precisa decorar tudo. Você tem que entender os conceitos e guardar essas ideias para que você possa usá-las depois lá na sua prova. Guardar as ideias e as palavras-chave, tá? Bom, de novo, desenvolvimento motor pode ser dividido em fases e habilidades. Presta atenção. Desenvolvimento motor dividido em fases e habilidades específicas, ok? A maior parte dos movimentos envolve um elemento de estabilidade. Estabilidade significa manter-se numa posição segura para desenvolver atividades. Ficar em pé, andar com segurança, segurar nas coisas, levantar, abaixar, tá? Então, a maior parte dos movimentos envolve um elemento de estabilidade. Quando analisado pelo equilíbrio, como todas as atividades locomotoras e manipuladoras, ou manipulativas, são em parte movimentos estabilizadores. É o que a gente falou. Segurar, levantar, segurar para levantar, segurar para abaixar, apoiar-se, tá? Virar o tronco, andar com segurança. Tudo isso começa e vai evoluindo de uma criança desde que ela nasce, desde que ela começa, desde o seu nascimento, tá? Alguns teóricos falam que desde antes que isso vai sendo desenvolvido, tá? Esses movimentos nós chamamos de movimentos axiais. O que seriam movimentos axiais? Ó, os movimentos axiais e várias posturas de equilíbrio estático e dinâmico são componentes principais da estabilidade. Os movimentos que nós falamos são movimentos axiais. Ó, são os movimentos do tronco ou dos membros, quando em posição estática, como alongar-se, girar, virar-se e curvar-se. Esses movimentos axiais são os movimentos centrais, principais, para que uma criança, para que um ser humano em desenvolvimento possa utilizar. Ok? Então, desenvolvimento motor é muito importante. Professor, por que nós temos que ver o desenvolvimento motor se a gente vai ser professor? Ora, quando nós estamos trabalhando com a educação infantil, que é um dos pilares do conhecimento pedagógico, nós estamos falando de crianças, de pessoas que estão em desenvolvimento. E todo o conhecimento que você tem
a respeito do desenvolvimento de uma criança faz parte do currículo que você vai utilizar para a sua aula, para o desenvolvimento do seu trabalho com essas pessoas. Então é preciso, sim, saber que se um aluno não desenvolve bem a perspectiva motora, você tem que criar condições para que ele desenvolva. É por isso que isso cai na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Quais são as fases, então, do desenvolvimento motor? Ele é dividido em 4 fases, não frases, fases. Tá? Primeira fase motora reflexa, que são os primeiros movimentos que o feto faz. Vejam, nós estamos falando agora, então, que não começa no nascimento propriamente dito, mas no nascimento da vida. Então, quando o feto está lá na barriga da mãe e ele faz alguns movimentos, por exemplo, de colocar o dedo na boca, tá? Movimentos com as mãos, com os pés, o chute que dá na barriga da mãe, é involuntária. E formam a base para o desenvolvimento motor. Então, há de se preocupar, se todos os pais soubessem disso, de que quando a criança não chuta, não se movimenta no ventre da sua mãe, ela deve fazer com que... a mãe deve procurar um médico. Por quê? Porque essa criança ela não vai ter as bases para o seu desenvolvimento depois que ela nasce. Deve estar com algum problema. Ou sugere que tem algum problema. De repente, não. Tá? Mas, segundo as teorias, segundo os estudos, esses movimentos são chamados de fase motora reflexa, que é involuntário, mas são os primeiros movimentos que o feto faz para poder se desenvolver depois do ponto de vista motor. Tá? Qual que é a segunda fase? A segunda fase de movimentos rudimentares são os primeiros movimentos voluntários realizados pela criança do nascimento até por volta dos 2 anos. Que sugerem o quê? Balançar o dedo, bater em alguma coisa, segurar. Então, a criança, quando está lá por 5 meses, 6 meses, o que ela faz? Ela segura, depois ela leva as coisas à boca, certo? Ela segura nas coisas. Então, desse movimento do 0 aos 2 anos, são chamados de movimentos rudimentares. Primeiros movimentos voluntários. Aí já é a criança que faz, tá? Segurar na mamadeira, para poder mamar, segurar na mãe, segurar na mão da mãe, fazer carinho. Todos esses movimentos são movimentos voluntários já da criança, chamados de movimentos rudimentares. Tá? São movimentos necessários para a sua sobrevivência. Correto? São aqueles movimentos que dizem respeito à sobrevivência das pessoas e para a exploração do ambiente. Então, quando eu vou explorar o ambiente quando eu sou criança, eu vou explorar o ambiente verificando se aquele ambiente é propício ou não, se vai ter algum problema ou não. São as experiências necessárias para a sobrevivência. Tá? Terceira fase. Fase de movimentos fundamentais. São movimentos consequentes dos movimentos rudimentares. É a fase que a criança explora, descobre, experimenta as capacidades motoras de seu corpo. Começa a chutar, começa a pegar as coisas propriamente ditas. Tem pouco... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja,
Só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.